bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E hoje nós vamos falar das últimas notícias do caso Henri do Borel. O caso do menino Henri Borel, de 4 anos, que morreu no dia 8 de março, no Rio de Janeiro, continua sendo investigado pela polícia, que busca saber as circunstâncias da morte da criança. Depois de o menino chegar ao hospital já morto, como testemunhou a equipe médica nesta semana, a mãe e o padrasto de Henri afirmaram que ele foi encontrado caído em seu quarto. No entanto, a perícia apontou que a morte foi por hemorragia interna e laceração hepática, causada por uma ação contundente, portanto, com sinais de violência. E diante de tantas dúvidas, o caso ganhou repercussão e uma longa investigação que colheu depoimentos durante toda essa semana, culminando com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Veja o que se sabe até agora. Dia da morte. Henri havia passado o final de semana com o pai, o engenheiro Leniel Borel, que deixou a criança no condomínio onde reside a mãe às 19 horas do dia 7, domingo. Câmeras de segurança flagraram a chegada do menino. E você está vendo aí o padrasto, né? O doutor Jairinho. E de acordo com as investigações, na madrugada do dia 8, o médico e vereador doutor Jairinho do Solidariedade, padrasto de Henri, e a namorada dele, a mãe da criança, Monique Medeiros, levaram o menino ao hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, onde relataram que a criança apresentava dificuldades respiratórias. O casal, então, ligou para o pai do garoto para relatar o ocorrido. Leniel foi, então, até a unidade de saúde e encontrou os médicos tentando reanimar a criança. Orientado pelos profissionais do hospital, o pai do menino abriu uma ocorrência na 16ª DP para entender o que aconteceu com o filho. Agora nós temos as perícias e investigações. O laudo da necrópsia de Henri indicou sinais de violência e a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática, causada por uma ação contundente. No documento, a perícia constatou múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores, infiltração hemorrágica na parte da frente lateral e posterior da cabeça, edemas no encéfalo, grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, trauma com contusão pulmonar, laceração hepática no fígado e hemorragia extraperitoneal. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a morte do menino e no dia 17, Jairinho e Monique Medeiros prestaram o primeiro depoimento na 16ª DP na Barra da Tijuca. Na ocasião, a mulher disse acreditar que o filho pode ter acordado, ficado em pé em cima da cama, se desequilibrou ou tropeçado no encosto da poltrona, fazendo com que ele caísse no chão. O casal relatou que estava na sala assistindo televisão e a criança ficou deitada na cama da mãe, onde costumava dormir. Segundo a mulher, em um determinado momento, ela e o namorado foram para o quarto de hóspedes para o barulho não incomodar Henri. Ainda em depoimento, Monique relatou que Jairinho dormiu e que por volta das 3h30 da manhã, ela levantou e acordou o parlamentar. Nesse momento, o vereador foi ao banheiro e, ao voltar para o quarto, a mãe encontrou o filho no chão, já desacordado. Monique gritou pelo namorado e, no trajeto para o hospital, a mãe realizou procedimento boca a boca, recomendado pelo médico, mas o menino não respondeu. Questionado do motivo pelo qual o vereador, como médico, não ajudou a reanimar a criança, ele alegou que a última vez que tinha feito massagem cardíaca tinha sido num boneco durante a faculdade. Então, agora nós temos a entrevista do casal. Aí está o casal, Dr. Jairinho e a Monique. Em entrevista concedido no último domingo ao Domingo Espetacular da TV Record, Jairinho disse que fez o que podia para salvar o menino, que, segundo ele, foi encontrado caído em um dos quartos da residência do casal. E disse: "Eu tenho certeza absoluta diante de Deus que assassinato não foi", disse ele.
Monique reforçou o depoimento, afirmando que encontrou o filho caído, desacordado no chão. Mensagens obtidas pelo Fantástico da TV Globo mostraram a conversa entre os pais de Henry no domingo, dia em que a criança seria devolvida à mãe. Nelas, ambas dão a entender que Henry não gostaria de retornar ao apartamento do padrasto e a mãe mostrou preocupação. Agora, os novos depoimentos. Na segunda-feira, dia 22, a polícia decidiu que ouviria a equipe médica que fez o atendimento de Henry, a empregada de Monique e Jairinho e o perito responsável pelo laudo da necrópsia da criança. Os depoimentos podem ajudar a esclarecer algumas divergências encontradas entre o que foi dito aos médicos da unidade e o depoimento prestado pelo casal, além de tentar entender as possíveis causas das lesões encontradas no corpo do menino, né? Porque o menino estava massacrado. Uma ex-namorada de Jairinho afirmou em depoimento na terça-feira, dia 23, que ela e a filha foram agredidas pelo político há cerca de 8 anos, quando os dois mantinham um relacionamento. A testemunha, que não teve o nome divulgado, detalhou por cerca de 6 horas as violências sofridas pelas duas. Segundo ela, as agressões não foram denunciadas por meio de retaliações. No mesmo dia em que a ex-namorada depôs, as 3 pediatras da equipe que atenderam o menino afirmaram que a criança chegou sem vida na unidade de saúde. A equipe médica ainda afirmou que no atendimento, Henry apresentava lesões no corpo, o que também foi citado nos laudos da necrópsia. Na quarta-feira, dia 24, Rosângela Medeiros, mãe de Monique, relatou aos policiais que era muito próxima do neto, que a criança costumava dormir em sua casa em Bangu, de 3 a 4 vezes por semana. Além disso, era comum que os avós passassem algumas noites na residência do casal, na Barra da Tijuca. E nós temos aqui mais uma foto do menino Henry e a empregada que contradiz a patroa. Rosângela, empregada doméstica de Jairinho e Monique, também foi ouvida e contradisse a versão dada pela mãe do garoto. A trabalhadora falou que foi avisada a respeito da morte de Henry no dia que foi trabalhar. Quando foi ouvida pela polícia na semana passada, Monique relatou que a limpeza do apartamento foi feita pela funcionária e isso prejudicou a perícia, já que ela não tinha conhecimento do ocorrido e que chegou a dar folga para ela na hora do almoço. A polícia, o Dr. Jairinho contou que, ao voltar para casa por volta das 10 horas do dia 8, viu a empregada doméstica conversando sobre a morte do menino com a namorada e uma assessora. E agora, mais mensagens reveladas para vocês. A Rede Globo teve acesso à mensagem de texto que o pai de Henry recebeu da ex-namorada de Jairinho, que denunciou as agressões do parlamentar à filha dela. Na conversa, a testemunha diz que sente muito pela morte da criança e diz que foi negligente à época em que as agressões aconteceram com ela e a filha. E disse: eu passei os piores dias da minha vida com ele, Jairinho. Hoje não consigo olhar no olho da minha filha por tudo o que ele fez e eu não vi. Eu me culpo todos os dias da minha vida, finalizou ela. E o vereador tentou liberação rápida do corpo. Isso também nos causa muita estranheza. De acordo com Juliana Dalpiva, colunista da UOL, após a morte de Henry, Jairinho tentou fazer uma liberação rápida do corpo da criança sem que o menino fosse ao Instituto Médico Legal para a produção dos laudos da necrópsia. Devido às lesões de Henry e os protocolos médicos, o corpo do menino deveria ser levado ao IML para análise da perícia, mas o vereador tentou, junto à equipe médica e depois com outros funcionários do hospital, fazer uma liberação rápida sem que o corpo fosse para o instituto.
Além de mensagens, o parlamentar fez ligações para fazer o pedido da liberação, mas, apesar das tentativas, os pedidos foram negados em razões das lesões da vítima. E agora nós temos aqui mais uma foto do casal. Nós temos aqui a foto do casal e também temos aqui a foto da casa. Agora, veja bem. Mandados de busca na casa. Essa semana, a polícia realizou uma operação para cumprir 4 mandados de busca e apreensão sobre a morte de Henry. Agentes foram a 4 endereços ligados ao pai, à mãe e ao padrasto da vítima. O apartamento do padrasto de Henry, na Barra da Tijuca, foi interditado até que novas perícias sejam realizadas no local onde o menino passou sua última noite. Uma viatura da PM vai ficar baseada no local por 30 dias. Os 4 mandados foram cumpridos nas seguintes residências: casa da família da mãe de Henry, em Bangu, casa do padrasto de Henry, na Barra da Tijuca, residência do ex-deputado estadual Coronel Jairo, pai de Jairinho, em Bangu, local onde o casal estava, e imóvel do pai de Henry, no Recreio. Os agentes ainda apreenderam celulares e computadores dos alvos para tentar ajudar no desfecho do caso. O 2º Tribunal do Júri da capital também decretou a quebra dos sigilos de todos os alvos. E a polícia faz investigações e a Cremerge entra no caso. A polícia abriu ontem uma investigação paralela ao caso de Henry e aos agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima. Uma adolescente de 13 anos relatou ter sido agredida quando tinha 4 anos por Jairinho, que à época namorava a mãe da menor de idade. No depoimento, que durou cerca de 5 horas, a menina, que não teve o nome divulgado, na presença de um psicólogo, contou que era agredida frequentemente por Jairinho há 8 anos. Mesmo que o caso tenha sido registrado na DECAV, a Delegacia da Barra da Tijuca, que investiga a morte de Henry, também está analisando o conteúdo da oitiva. De acordo com o jornal O Globo, a menina relatou aos agentes ter contado para a avó materna que teve a cabeça afundada por ele da água de uma piscina. A mãe da garota adolescente, agora adolescente, disse que em determinado momento a filha não queria mais ficar com ela quando estivesse com o Jairinho e pedia para dormir na casa da avó. Além disso, o Cremerge, Conselho Regional de Medicina do Rio, também está investigando o fato de Jairinho não ter prestado os primeiros socorros ao garoto e ter pedido para que Monique fizesse a respiração boca a boca. Então, essa era alguma coisa que ele precisava ter feito. Ele precisava ter feito esse procedimento médico, não é? Não pedido para ela. O Cremerge informou que está acompanhando os fatos e tomará todas as medidas cabíveis. Então, nós temos aí, essas são as últimas notícias de tudo que está acontecendo no caso Henry Borel, para que você fique sempre muito bem informado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada.